podem adorar, porque Deus está atuando nesse lugar. Sua presença é real, nesse lugar. Louvado e engrandecido em Jesus. Mas eu quero mais uma vez, irmãos, não precisam abrir uma das suas Bíblias, mas eu quero fazer uma vez mais menção da palavra e que nós ora tomamos por base. Foi em Salmos de número 115, verso de número 4 ao versículo de número 7. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Irmãos, nós tomamos por base, irmãos, aqui em Salmos, em que fala sobre ídolos feitos por mãos de homens. Desde a antiguidade, até mesmo no tempo de Abraão, nós vimos falar sobre esse negócio de ídolos, de imagem, de escultura. Não viemos para vontade sequer falar sobre isso, mas nós viemos para falar do nosso Deus. Deus falou em Êxodo 20, versículo 3 e diante, 2, de que o homem não fizesse nenhuma imagem, alguma semelhante a alguma coisa que está no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da água que está na terra, mas somente prestassem louvores, tributos a Deus. Nós, no tempo mesmo de Terá, que era pai de Abraão, Abraão que viveu na terra de Uz, dos caldeus, ali na Mesopotâmia, entre a Arábia e entre outro lugar, antes de Cristo, 2000 anos, ele era contemporâneo com aquele povo. Abraão, que era um homem diferente, seria o primeiro patriarca de Israel. Abraão quer dizer pai de uma multidão. Abraão era filho de Terá. Isso me faz lembrar de Terá, o que eu li ora sobre ídolos. Terá, que era pai de Abraão, era um grande comerciante de imagens de escultura, verdadeiro adorador daquelas imagens, daquele que tinha olhos e não via, boca e não falava. Abraão era diferente dos seus filhos, irmão Noá e dos outros demais. Ele tinha algo que era diferente, era um homem de coração, um homem de espírito, de retidão, justo, aquilo que Deus viu dele. Abraão não aderia ao que aqueles homens ora adoravam e ora era ensinado pelos seus pais, contemporaneamente falando. Abraão ele servia somente a um Deus, e ele insiste em falar sobre esse Deus. Ele fala mais na decisão na sua casa com seu pai Terá. E olha, que Terá de fato era idólatra. E eu posso ainda agora provar no livro 24, versículo 2 de Josué. Então, Josué disse ao povo: assim diz Deus, o Senhor Deus de Israel, além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Noá, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomarei de Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente, deu-lhe a Isaac. Abraão era diferente do que Terá ensinava. É por isso que ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Terá, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, é simplesmente ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te enviarei. Eu te farei uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma grande nação. Abraão era diferente do que seu pai ensinava. Abraão via ídolos que tinha olhos, mas não via. E por que Abraão iria ser como seu pai? Abraão via ídolos em sua casa, e seu pai era comerciante, tinha boca e não falava. Para que Abraão adorar um Deus que tem boca e não fala? Tinha pés, mas não andava. Tinha mãos, mas não apalpava. Nariz, mas não cheirava. E nem som algum saía de sua garganta. Mas um dia ele ouviu a voz de Deus, que é vivo, é invisível, porém real. Então ele achou por bem ouvir a um Deus que tem olhos e vê, boca e fala, ouvido e ouve, mãos e apalpa, pés e anda. Isso me faz lembrar de Terá e Abraão. O corpo humano ele possui aproximadamente 5 capacidades ou 5 sentidos, que nos faz interagir com o mundo exterior, com as luzes, com pessoas, com objetos naturais, sabores e cheiros. Nós temos algo importante que é a visão.
A visão é tudo aquilo que capta aquela imagem que nós vemos e ela envia ao nosso cérebro. O olho tem aproximadamente 2,5 centímetros. O seu corpo, 7 gramas pesa. E ele envia ao cérebro. Então adorar um Deus que tem olhos não vê, não está certo. Se Deus tivesse olhos e não vê, se não adiantava, não queria estar aqui. Para que servir a um Deus que tem ouvido e não ouve? Som é tudo aquilo que nós ouvimos, ruído, barulho, todos os sons, que são como ondas sonoras que chegam ao nosso ouvido, que capta e leva ao cérebro toda a informação. O cérebro consegue interpretar e reconhecer qualquer tipo de som. Então, para que servir um Deus que tem ouvido e não ouve? O paladar é aquilo que nós temos na nossa língua, que é capaz de nós sentirmos o gosto. Em nossa língua existem milhares de papilas gustativas, e milhares de neurônios ela faz levar ao cérebro e toda a informação de sabor o cérebro consegue interpretar. Para que servir um Deus que tem boca e não fala? Se Deus tivesse boca e não falasse, eu não estava aqui. O tato, aleluia, tem mãos, o tato, falando de tato, fala das mãos e dos pés. Então Abraão viu que era um Deus que tinha mãos e pés, mas nada podia fazer, nem apalpar nem andar. Então não dava certo se servir um Deus disse. Se Deus tivesse mãos e nada pudesse fazer, eu não estaria aqui. Se tivesse pés e mandasse sobre a igreja, eu também não estaria aqui. Então nós temos Deus que tem mãos e pés e apalpa e anda. Ou falta daquilo que nós sentimos o cheiro. Então se Deus tivesse também nariz, não cheirasse, não estaria aqui, porque toda adoração, todo louvor, oração, ela segue ao trono de Deus como aroma cheiro suave dos santos nessa noite. Ele é o prato de glória, ele é o tesouro. Então é justamente por isso que nós queremos falar sobre os 5 sentidos de Deus. É um Deus que tem olhos e vê, boca e fala, mãos e palpa, pés e anda, nariz e cheira. Não é verdade? Vamos provar. Vamos correr. Vamos fazer o máximo de possível. Ele é um Deus que desde a antiguidade fala como um homem. No jardim do Éden, com Adão e Eva, ele falava, diz a Bíblia, toda a viração do dia. Eles tinham uma espécie de comunhão com Deus. Até o dia que eles pecaram contra Deus. E pedia eles pegam e comem a fruta que não deveriam comer, da árvore proibida. E eles percebem que estão despidos, estão nus, se escondem. E Abraão corre para atrás de uma figueira e Deus diz, Abraão, por que você se escondeu? Senão, porque eu percebi que estava nu. É o Deus que fala. Porque eu percebi que estava nu. Mas quem que disse Abraão que é quando estava nu? Tu comeste porventura da árvore que eu disse que não comeste? Senhor, mas foi tua mulher que me convenceu. É um Deus que desde a antiguidade fala com o homem e continua falando com nós hoje até o dia de nós orarmos com Cristo e continuar falando com Ele nas mansões celestiais. É um Deus que falou que toda estava toda corrompida, toda bagunçada, toda destruída, toda sorte de pecados. Não é? Farás para ti uma arca, perturbarás por dentro e por fora, farás comprimento nela, todas divisões, ela terá pelo menos 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, de 30 de altura, e colocar os animais para a família, porque eu destruirei sobre a face da terra o homem que eu criei. É um Deus que falava com o homem, um Deus que falou com não era porque ela é justo, e é um Deus que ainda continua falando com o povo. Nós estamos falando com um Deus que tem boca e fala, um Deus diferente do nosso Deus. Olha para Milena. Vamos passar mais um pouco, senão não vai. Olha para Milena. Mas, para que servir um Deus que tem olhos e não vê? Abraão não via motivo algum de servir aos deuses que seu pai tinha, porque tinha olhos e não podia ver. Mas nós temos olhos e podemos ver. Há poucos dias, há uma semana, nos aproximados nas redes sociais, dizem que o Cristo redentor, é verdade, não falar sobre isso, um relâmpago que caiu, alguma coisa, viram? É o Cristo redentor, tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, pés, mas não anda, está com seus braços estendidos e nada pode fazer. Muitos adoram, faz profissões, sobem, faz todo tipo de sorte de adoração. Mas é um Deus que tem olho, Cristo redentor, que não vê a corrupção do Rio de Janeiro, não vê todo tipo de droga, prostituição. Tem mãos, mas não podem estender suas mãos. Tem pés e muito menos sequer podem andar. Tem olhos e não vê. É diferente do nosso Deus. Nós estamos falando de um Deus que tem olhos e vê. Aleluia, Capítulo, Salmo número 11, versículo 4, diz que o Senhor está no seu santo templo, o seu trono está nos céus, e os olhos do Senhor estão atentos, e as pálpebras dos seus olhos provam os filhos dos homens. Estamos falando de Deus que não é mais filho, e tem olhos e vê. Ele é um Deus que tem olhos e vê, é diferente daqueles demais outros. O Salmo de número 33, versículo 13 e 14, diz que o Senhor, os olhos do Senhor,
para Ele. Deus te contempla. Deus não manda que saia da tua casa. Deus tudo te planejou. Não adianta, pastor. É o Deus que tem olhos de ver. 34 e 15 de Salmo diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e atende o seu clamor. Louvado seja. Aleluia. Atende ao seu clamor. Ei, Deus escuta o clamor do justo. Deus está com os seus olhos atentos. Ele que entrou nesse lugar. Porque Ele é o Deus que tem olhos e vê. Jó disse no capítulo 36, no versículo 7. Aleluia, Jesus. O Senhor não tira os seus olhos dos justos. Antes, os pais assentassem com os reis no trono para sempre e assim são exaltados. Ei, Deus não tira os olhos de ti. É por isso que os pais assentaremos os príncipes. É por isso que Deus nos exalta. É por isso que nós estamos aqui, porque os olhos de Deus vão ter sobre nós. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 101, e versículos 6 e 7. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que esteja com Ele. Os que andam no caminho reto, esse me seguirá. E diz o Senhor: o que usa de engano em minha casa não ficará para sempre. E o que profeta mentira não permanecerá firme diante dos meus olhos. Aleluia, Jesus. Não adianta. Deus vê, Deus sabe. Estamos falando de Deus que pode ver. Aqueles que entraram nesse lugar, Deus dá uma oportunidade para você fazer parte daqueles que são fiéis. Você que entrou nesse lugar e não serve a Cristo, os olhos de Deus estão sobre si. E Deus quer ver como fiel. Deus quer que tu permaneça na casa dele. Aleluia, Que tu esteja firme com seus olhos para sempre. E um dia eu possa contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos falando de Deus que tem olhos de ver. Provérbios 15 e versículo 33 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e o mal. É o bom e os maus, os crentes e os incrédulos. Deus que contempla, Deus que vê. Sabe? É espada toda, cada lei pode vir também. Deus que vê, Deus que conhece, Deus que sabe. Mas eu vou falar porque Deus é fiel. Os olhos de Deus estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus que conhece, Deus que sabe o que tu faz. Deus que consegue usar. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Aí Deus capítulo 4 de número 13, o Senhor diz, Paulo diz na sua palavra, livro que escrever: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós há de prestar conta. Todas as coisas estão nuas, manifestas, patentes. Nada está latente e oculto aos olhos de Deus. Estamos falando com Deus que tem olhos de ver. Vamos adiantar, vamos adiantar. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz que porque Deus há de trazer juízo toda a obra e a tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Ele vai trazer porque Ele conhece. Ele vai trazer porque Ele vê. Os seus olhos estão atentos aos homens da terra. Deus vê todas as coisas. Para que Abraão iria adorar o Deus de seu pai que ele tinha, se tinha ouvido e não ouvia? Se Deus tivesse ouvido e não ouvisse, eu não estaria aqui. Ei, mas ele tem ouvido. 59, versículo 1 de Isaías diz: mas os meus ouvidos não, minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravado para não poder ouvir. O ouvido de Deus está dentro, meu querido. O ouvido de Deus está dentro. É só orar porque Ele tem ouvido e ouve. Glória a Deus. Estamos falando de Deus que tem ouvido e ouve. E faremos ser mais novo. Segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter nos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ele está atento ao seu clamor. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem ouvido e ouve. É motivo de glorificar, é motivo de adorar, é diferente dos demais. Ele é poderoso na terra dos viventes. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 3 e 4, o salmista diz: com a minha voz eu clamei e o Senhor me ouviu desde o seu santo monte. Aleluia. O salmista tinha convicção que Deus ouvia. Com a minha voz eu clamei e o Senhor me ouviu desde o seu santo monte. Louvado e agradecido Aleluia, é o nome de Jesus. 34 e 17 de Salmo diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Pode clamar, pode adorar que o Senhor ouve e livra de todas as angústias. Louvado seja o nome de Jesus.
O ouvido de Deus está atento ao teu louvor. Paulo e Silas pregavam na cidade de Roma alguns costumes que os romanos não queriam. Diz a Bíblia que os senhores, a qual ele havia expulsado o demônio de uma certa mulher que ganhava dinheiro, dava logo para seus senhores. Prenderam e ali muitos bateram, açoitaram os homens de Deus, lançaram na prisão e amarraram suas pernas. Mas diz a minha Bíblia, Atos 16, versículo 25 e 26, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os presos ouviam. E de repente, eis que veio um tão grande terremoto que abalou os alicerces da prisão. E foram abertas todas as portas e todos foram soltos. Sabe por que Deus não mandou aquele terremoto? Porque Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê. Ele via os povos de Deus louvando, adorando, bendizendo, e Ele ouviu e entrou em providência. Então quando tu louva, então quando tu adora, Deus Ele manda terremoto, Deus faz milagre, abala as cadeias, liberta a prisão, salva almas, os oprimidos, porque Deus ouve as orações dos justos. Você continua adorando, só para os que devem adorar. Louvado seja Deus. Então Abraão, quem sabe fiel de Deus, ele só vai quebrar. E tinha nariz e não ouvia, e não cheirava. Quem sabe Abraão, para quê? Meu pai é mau profeta, né? E nada eles cheiram, segundo alguns estudos, que sacrificavam pessoas vivas, para que esse tem nariz e não cheiro. Eu estou falando que nosso Deus é espírito, e como quem não vai espírito é verdade. Isso é do modo figurado. Deus é espírito, mas a Bíblia prova nos fala que ele tem nariz. Ele é espírito, né? Ele não tem corpo humano como nós. 33 e 10 de Deuteronômio diz: e ensinado teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levar incenso ao teu nariz e ao holocausto sobre o teu altar. Ei, ele é o Deus que tem nariz. Nós vamos saber mais do porquê. Todas as ofertas eram feitas em sacrifício de justiça, de louvor, de gratidão, e subia as narinas de Deus com cheiro de aroma suave. E quando tu louva, tu se consagra, vive uma vida de retidão, de justiça diante de Deus, adora, Deus se agrada, a tua vida tem um cheiro suave diante de Deus. Mas quando nós outrora damos errado, isso é um cheiro putrefato diante de Deus. Mas uma vida irrepreensível diante de Deus tem um cheiro suave às suas narinas. Aleluia! Levítico 1:17 diz o seguinte: eles sacrificavam animais e aves. Nesse caso, vou falar de uma ave. 1:17. E fendê-las com as suas asas, e não partirá. E o sacerdote colocará sobre o altar que está sobre a lenha no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Toda oferta, antigamente sacrificava oferta. Antigamente faziam coisas, isso para Deus era louvável. Hoje não precisamos de oferta porque Cristo sacrificou. Ele foi o cordeiro e sacrificou. Não precisamos, mas a tua oração sobe com um cheiro suave. O teu louvor, a tua vida irrepreensível, sobe as narinas de Deus com um cheiro suave e irrepreensível. Estamos falando de Deus com nariz e cheiro. É diferente, é diferente. Glória a Jesus! Louvado seja o nome de Jesus. O salmista no Salmo 141, versículo 2, ele diz: suba a minha oração perante a face do Senhor, e seja como um incenso, e seja levantada as minhas mãos como sacrifício da tarde. Antigamente era só feito um sacrifício pela manhã e pela tarde. Por isso que ele diz: seja levantada as minhas mãos como sacrifício da tarde. E suba a minha oração perante a tua face como incenso. Assim, o incenso, eles louvavam a Deus, e isso subiu com o cheiro de aroma suave. Vamos ver mais para provar sobre isso. Lá em Apocalipse 8, 3 e 4 diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tinha um incensário de ouro, louvado seja Jesus, e foi-lhe dado muitos incensos para pôr junto com as orações de todos os santos e colocar sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça subia com o cheiro de incenso e as orações de todos os santos.